Bom dia, estão me escutando? Tá ok aí para todo mundo? Sejam bem-vindos aí, vocês que madrugaram um pouquinho mais do que o normal. Como eu tinha prometido a vocês nessa... legal. Nessa aula de hoje, então, a gente ia começar um pouquinho mais cedo para eu refazer aquela introdução que a gente tinha feito com base no edital da Câmara dos Deputados, né? Então eu vou seguir mais ou menos aquela lógica lá da primeira aula, em que nós abordamos um pouquinho os conjuntos dos temas que fazem parte do nosso edital. Então a gente vai fazer isso novamente, já que a gravação lá da nossa primeira aula não ficou muito boa, né? Deu muito travamento. Então a gente vai seguir aquela lógicazinha lá. Pessoal, então sejam todos bem-vindos hoje. O nosso edital ele vai trazer o seguinte, eu vou comentar aqui com vocês algumas coisinhas sobre o edital, uma introdução rápida. O edital ele vai falar em noções de ciência política. Por isso, eu já aviso que, na minha opinião, as questões que sejam muito específicas da área de ciência política, às vezes vão fugir o foco. É claro que a gente sabe que o CESP, quando ele coloca noções de alguma coisa num concurso, ele pode rasgar, né? Pode vir trazendo muita coisa complicada, mas a lógica é que na parte de ciências políticas ele não deve trazer questões muito específicas da área de ciência política. Mais ou menos como uma prova, fiz esse comentário, né? Mais ou menos como uma prova de direito constitucional, em que ele cobra noções de direito constitucional, a gente se basear apenas nas questões de procurador da República, ou de juiz federal, ou de consultor para a área de constitucional, não vai ser o foco principal. Então, muito cuidado quando vocês se depararem com as questões de ciência política, para não achar que eles vão cobrar de vocês da mesma forma que vai ser feita aquela cobrança. Pera aí só um pouquinho. Desculpa aí a pequena interrupção, mas é porque tinha uma colega ali que estava sem acesso, mas acho que agora deu tudo certo. Então vamos continuando. Eu estava dizendo a vocês que eu acredito que não seja o foco da prova eles cobrarem especificamente só sobre ciência política. De qualquer jeito, a gente vai pegar as questões de ciência política sim, pelo menos assim, umas 70% das questões de ciência política a gente vai conseguir resolver sem grandes problemas. Mas vamos lá, o primeiro tópico do nosso edital é a parte de organização política brasileira. O que a gente poderia entender como organização política brasileira? Na minha opinião, esse tópico, apesar dele estar numerado como número 1 e os outros tópicos estarem como número 2, a lógica é que esse tópico número 1, na verdade, é o tópico de abertura do edital, é um tópico genérico. Ou seja, a organização política brasileira é o conjunto de todas as instituições, de todos os sistemas que compõem a organização brasileira no campo político, ou seja, relacionadas às questões políticas. Então, a organização política brasileira, na minha opinião, seria a mesma coisa que sinônimo, o mesmo que sinônimo do regime político brasileiro. Então, a organização política brasileira, ou regime político brasileiro, está relacionado ao conjunto dos sistemas que se interagem para formar a organização política brasileira. Então a ideia seria que eu estou ali juntando toda a organização do Estado,
com todos os órgãos políticos e todos os fatores que trazem influência política para falar sobre o sistema político brasileiro. Na minha opinião, o que eu vi muita gente fazer, eu acho que não estaria adequado. Não há que se confundir organização política brasileira com organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, que na Constituição Federal vai do artigo 18 ao 43. Pessoal, os livros de ciência política, os materiais da área de ciência política, eles conseguem identificar a diferença entre a organização política e o Estado Federal ou o Estado Federado. Qualquer livro de ciência política consegue trazer algumas questões sobre o Estado Federal, ou sobre a federação, ou sobre o federalismo, com esse tópico, o Estado Federal. A organização do Estado brasileiro seria a organização federal. Agora, a organização política brasileira não é, salvo o melhor juízo, mas não é, na minha opinião, a mesma coisa que a organização da República Federativa do Brasil nos termos administrativos, lá do artigo 18 ao 43. A confusão, ela me parece até fácil de entender por causa que lá no artigo 18 a Constituição fala em organização político, né, administrativa. E essa organização política do Brasil que está lá é a organização dos entes políticos, não é a organização dos sistemas políticos. Então são coisas, na minha opinião, distintas, né, que a gente não deve confundir na hora de estudar o edital. De qualquer jeito, a gente vai acabar estudando também sobre a federação, porque ela vai trazer influência na organização política brasileira. A federação torna o Estado mais complexo, vai trazer mais representatividade, mas vai diminuir a governabilidade. Né? A federação, tendo níveis de governo distintos, ela também tem que ser analisada sob a ótica da separação dos poderes. Então a federação vai trazer algumas consequências, mas eu acredito que não seja a lógica do curso cobrar sobre a federação dentro desse tópico. Para fazer uma introdução a esse tópico, falando um pouquinho sobre essa organização genérica, eu peguei um trecho do professor José Afonso da Silva, que ele diz o seguinte. O professor José Afonso da Silva, ele coloca assim: o regime brasileiro da Constituição de 88 funda-se no princípio democrático. Então a gente tem que perceber que dentro da nossa organização política, do nosso regime político, a base é o princípio democrático. Então a nossa fundamentação estrutural da organização política é a democracia. A democracia é a base, é o fundamento essencial para a nossa organização política. Lembrem que um Estado ele pode ser democrático ou autocrático, então a gente adota o Estado democrático. Tanto o preâmbulo da Constituição, quanto o artigo 1º, no seu parágrafo único, eles enunciam, também o artigo 1º no caput, né, de maneira insofismável, ou seja, não tem dúvida de que a gente adota um regime democrático. Só por aí se vê que a Constituição ela institui um Estado democrático de direito porque a gente segue também o princípio da legalidade. Mas ele é destinado, conforme o artigo 1º e o artigo 3º, conforme o preâmbulo e o artigo 3º, o Estado brasileiro é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, livre, justa e solidária e sem preconceitos. Então, artigo 3º, incisos 2 e 4. O fundamento do Estado é a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Eu marcaria aqui 3 palavrinhas importantes. A soberania, que nesse caso eu entendo que não é a soberania popular, embora alguns autores entendam que o inciso 1, ao falar de soberania, ele está falando de soberania popular. Eu acho que não, porque a soberania popular já estaria no parágrafo único, quando diz todo o poder emana do povo. Soberania aqui eu entendo que é realmente o poder que o Estado tem de exercer a coação, a força legítima, tá? Até né, o poder que o Estado tem de fazer com que todos se comportem conforme os seus ditames. Então a soberania marcaria, assim, muito importante, cidadania,
porque a cidadania envolve o direito de participação dentro da organização política do Estado, e também, muito importante, o pluralismo político, que vai dar algumas dimensões também importantes da nossa organização, como o pluripartidarismo, a liberdade de imprensa, a liberdade de associação, de reunião. Então nós temos no Brasil um regime democrático, fundado nesse princípio da soberania popular. Não se esqueçam isso, tá? Esse aqui é muito importante, princípio da soberania popular, que significa o quê? Todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes, e aí vem no nosso edital o tópico representatividade, ou diretamente, quando a gente vai estudar aqui os meios de exercício direto da democracia, chamada democracia participativa, que alguns também conhecem como democracia semidireta. Então isso para mim seria a ideia da organização política brasileira. É claro, envolvendo aqui, vou até complementar um pouquinho da primeira aula, a federação, sem dúvida nenhuma, a república, aqui envolveria também a separação dos poderes, aqui envolveria também o nosso presidencialismo, envolveria também então, federação, república, separação dos poderes, presidencialismo, democracia, agora a gente entendendo também sobre o bicameralismo, e por aí vai, quer dizer, o conjunto de instituições que, ao se estabelecerem e funcionarem, vão firmar o que seria a nossa organização política brasileira. Então a ideia é esse macro, a organização política seria o macro. A organização política, então, ela seria um conjunto de sistemas, em que os três principais sistemas seriam, então vamos lá, segundo tópico do edital, o sistema eleitoral brasileiro, que diz respeito então ao modo como a gente vai converter a vontade popular em representatividade. Como que nós vamos apurar a intenção do eleitorado para converter essa intenção em decisões dos representantes do povo. Então o sistema eleitoral ele procura medir quais são as intenções do eleitorado na hora de constituir os seus representantes. E a gente tem dois grandes sistemas eleitorais para estudar, que é a aula de hoje inclusive, né? O sistema majoritário e o sistema proporcional. Alguns materiais vão falar também em sistema distrital, quando na verdade sistema distrital é sistema majoritário, tá, pessoal? Só que a gente vai chamar de sistema distrital quando a gente usa o majoritário para fins de eleição de representantes da Câmara, o que não é atualmente no Brasil. Mas existe uma proposta de reforma política em que a gente estudaria também o sistema distrital misto, que seria parte dos representantes seriam escolhidos por meio de eleições proporcionais e parte dos representantes seriam escolhidos por meio de representação, né, de eleições majoritárias. Então hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema eleitoral, a aula 3, né, lembrando que a gente está regravando aí um pedacinho da aula 1, fazendo essa explicação do edital, mas o sistema eleitoral, então, é um dos sistemas que vão influenciar na organização política brasileira. Outro sistema que vai influenciar é o sistema partidário. O sistema partidário foi assunto aí das nossas primeiras aulas, onde a gente já trabalhou, né, para quem vai assistir na sequência aí, a gente trabalha então com os seguintes temas. Quais são os temas que fazem parte do sistema partidário? O histórico sobre o surgimento dos partidos políticos. Partidos políticos é uma coisa relativamente nova. A gente pode dizer como organizações realmente institucionalizadas, eles vêm surgir já no século XX. Mas desde o século XVII, XVIII, a gente já fala em algum tipo de representatividade. Então, o sistema partidário, com o seu surgimento, os tipos de partidos no seu sistema interno, onde a gente aborda os partidos de quadro, os partidos de massa, os partidos de patronagem, os partidos ideológicos,
os partidos de esquerda, de centro e de direita. Então existem algumas classificações internas, partidos democráticos, partidos totalitários. Essas classificações internas do sistema de partidos políticos, ela é abordada então com base em algumas classificações. A gente também estuda a natureza dos partidos políticos, que já adianto, os partidos políticos têm natureza jurídica de pessoa de direito privado, então eles são pessoas jurídicas de direito privado. E a questão que eu acho mais importante nesse tópico são os sistemas partidários, que seriam sistemas externos. Basicamente, a gente tem três grandes sistemas: o unipartidarismo, o bipartidarismo e o pluripartidarismo. O unipartidarismo ele é meio contrassenso, né? Meio contraditório, porque partido pressupõe a ideia de que há uma outra parte, há uma parte e existe uma outra parte. Quando a gente fala em sistemas unipartidários, a gente gera uma contradição no termo, porque você só vai ter um único partido e não existe a outra parte para poder divergir, para poder contrastar. Mas de qualquer jeito o sistema é classificado assim. Um outro sistema é o bipartidarismo, onde a gente analisa a existência e as inter-relações entre os dois grandes partidos. Não que só existam dois, mas existem dois grandes partidos. E o sistema brasileiro, que é o pluripartidarismo, né? Embora nós já tivemos no Brasil duas épocas de bipartidarismo. Então, essa análise dos sistemas partidários ela é bem importante, apesar de ela ser bem tranquila nesse sentido. O mais difícil vai ser a gente interagir isso com o sistema eleitoral e com o sistema de governo. A gente também fez um histórico dos partidos políticos no Brasil, né, o histórico dos partidos políticos para analisar como é que foi essa evolução histórica no Brasil. Ainda dentro da aula de partidos políticos, a gente estuda o tema do regime constitucional dos partidos políticos. O artigo 17 da Constituição e mais algumas jurisprudências. Quais seriam as jurisprudências? Cláusula de barreira, que o Supremo declarou inconstitucional, a questão das coligações e a verticalização, que já caiu por terra, a questão da suplência, quem é que tem direito à vaga, que atualmente a questão está bem pacífica, que a vaga é da coligação, mas também acrescentaria aqui como muito importante a questão da fidelidade partidária. A fidelidade partidária como forma de dar ao partido o direito à preservação da vaga no caso de mandatários que façam o transfugismo. O transfugismo é quando eles fazem a mudança de partido, né, por opção própria. Então a ideia da desfiliação sem justa causa acaba gerando a perda do mandato. Passei como deverzinho de casa para essa primeira aula, né, considerando que aqui seria uma introdução à nossa primeira aula, passei o deverzinho de casa do mandado, a leitura do mandado de segurança, uma leitura um pouquinho puxada, mas importante, interessante, para entender um pouquinho sobre suplência, sobre coligação, sobre a questão da fidelidade partidária, sobre os partidos políticos, representatividade, democracia. O terceiro sistema que vai interagir para criar a nossa organização política é o sistema de governo. Reparem que eu estou pulando aqui do 3 para o 5, depois eu volto para o tópico 4. O sistema de governo foi colocado com os seguintes subtópicos: democracia direta e representativa, porque lá no nosso edital ele fala em democracia, ele fala também em representatividade, a gente vai falar do sistema presidencialista e da separação de poderes. O sistema de governo, ele é basicamente ou presidencialista ou parlamentarista, mas isso vai gerar muitas implicações na organização política do Estado. Então, para esses três grandes sistemas, eu faço com vocês aqui um desenho para a gente entender melhor a interação entre eles. A lógica aqui seria a seguinte: vamos fazer um desenho aqui com um lápis e um textozinho. Primeiramente, a gente teria de um lado o chamado sistema eleitoral. O
Sistema eleitoral, lembra, diz respeito ao conjunto de regras que definem como ocorrerão as eleições para transformar a vontade do eleitorado em uma representatividade em decisões governamentais. Nós teremos o sistema partidário, que a gente começa o estudo por ele, que diz respeito a como a gente intermedia a vontade do eleitor até as decisões. Então, o sistema partidário, ele se coloca entre um meio termo entre a sociedade e o governo. E o sistema partidário passou a ser considerado um sistema essencial dentro da democracia representativa. Então, hoje nós temos uma democracia baseada em partidos políticos. E, por último, nós teríamos o sistema de governo, que diz respeito a relações de governo, como é que os governos se relacionam, como é que se dá a relação entre legislativo e executivo. Esses sistemas, eu vou fazer aqui uma voltinha aqui dentro deles. Esses sistemas, eles se relacionam, eles se interagem. Como é que é a relação ou a interação entre eles? A relação é simples. À medida que você altera o sistema eleitoral, você consequentemente causa uma alteração no sistema partidário. Ou seja, o sistema partidário reflete-se, ele é uma reflexão, né, do sistema eleitoral. Dois grandes exemplos. Até o século XIX, início do século XX, quando a maioria dos países adotavam sufrágio restrito, não está aparecendo o nome dos sistemas na minha figura, apenas aparece texto. Não sei se isso depois vai aparecer sozinha, na sua também não? Então espera que já eu transfiro a figura para vocês. Então aguenta só um pouquinho que já eu transfiro a figura e aí vocês vão conseguir ver. De qualquer jeito, já deixa eu colocar uma figura aqui. Mas eu não sei se eu vou perder isso. Deixa eu terminar isso aqui que depois eu coloco. Espera aí só um pouquinho. Então vamos entender assim, ó. O sistema eleitoral, para quem estiver vendo... agora eu vi que apareceu só texto ali. Espera aí. Eu vou reescrever aqui. Ops. Pronto, agora apareceu, né? Beleza, então vamos entender assim, ó. O exemplo seria o seguinte, alguns exemplos para vocês entenderem essa relação. Até o início do século XX, quando o sufrágio era restrito, o partido, em geral, era um partido de quadro, um partido que se organizava por meio de uma quantidade restrita de correligionários, de membros do partido. E eram partidos muito oligárquicos, elitistas, baseados numa ideia de qualidade. Então, se o sistema eleitoral baseia-se no sufrágio restrito, o partido é um partido de organização restrita. A partir do momento que você dá ao sistema eleitoral a abertura e cria o sufrágio universal, o sistema partidário passa a virar um sistema de partidos de massa, de partidos de organização maior, de organização com maior número de filiados. Outra mudança interessante, o sistema eleitoral majoritário simples, como ele é baseado na lógica do tudo ou nada, um ganha e os outros perdem, é normal que os outros acabem se juntando em um número de partidos menor. Então, Duverger, o clássico dos partidos políticos, ele vai dizer que uma das leis de ouro da organização partidária é que o sistema eleitoral majoritário simples leva ao bipartidarismo. É normal, ele tende, né, costuma ocorrer a bipartidarização quando o sistema eleitoral é o majoritário simples.
Já o sistema eleitoral proporcional, que procura dar representatividade às minorias, ele leva a uma organização partidária pluripartidarista. Então, o sistema partidário é uma decorrência do sistema eleitoral. Por outro lado, o sistema partidário ele vai influenciar no sistema de governo. Em que sentido? Quanto maior o número de partidos, mais representativo o governo tende a ser. Por outro lado, quanto menor o número de partidos, mais fácil fica a governabilidade. Então a gente vai ter implicações pelo fato de adotar um presidencialismo pluripartidário, o que também geraria implicações se a gente adotasse um parlamentarismo pluripartidário ou um parlamentarismo bipartidário. Mas a lógica é que o sistema de governo ele é um reflexo do sistema partidário, porque quem vai governar serão os partidos, né? Entre aspas, óbvio, os representantes eleitos pelos partidos. Por outro lado, e para fechar o círculo, o sistema de governo decide qual é o sistema eleitoral. Então, o sistema eleitoral ele é resultado das decisões do governo. O sistema eleitoral, deixa eu fazer de novo aqui nossa setinha. O sistema eleitoral ele é um resultado das leis estabelecidas pelo governo. Então, as mudanças no sistema eleitoral são mudanças feitas pelo governo. O governo é que decide como é que é o sistema eleitoral. Então, há, em termos de organização política brasileira, essa interação entre os sistemas. Isso tudo, pessoal, é o que a gente poderia chamar de organização política brasileira. Essa inter-relação entre os três sistemas. Então eu vou salvar aqui a imagem para vocês terem a imagem. Estou salvando aqui a imagem da aula 1 aqui, a organização política. E, eita, peraí que a minha janela aqui acabou fechando. Voltando aqui para o nosso editor. O nosso edital ele vai trazer mais um tópico interessante, que é o tópico número 4. O tópico número 4, ele vai trazer 3 elementos interessantes aqui para a gente analisar no nosso edital. 3 bons tópicos aqui. O mandato eletivo, que é resultado da organização política que a gente adota, que é uma democracia representativa, e com os sistemas eleitorais. O sistema eleitoral gera o mandato eletivo. Os governantes são mandatários. Se eles são mandatários, existe um princípio de representação ou de representatividade, até pelo fato da gente adotar a forma de governo republicana. Na República, os mandatários são meros representantes. E a gente vai estudar, dentro desses tópicos, algumas questões interessantes, que até vou aumentar um pouquinho aqui em relação à primeira aula original. A gente vai estudar a teoria do mandato, basicamente sobre se o mandato é impositivo ou imperativo, ou ainda se o mandato ele é livre, se o mandato é exercido sem imperatividade. A gente vai estudar a teoria da representação, e quanto a essa questão da relação com a sociedade, a gente vai estudar os lobbies, os grupos de pressão, grupos de interesse, a questão da opinião pública, outros grupos representativos, falar um pouquinho sobre poliarquia, que é um conceito novo de Robert Down, um cientista político. Ele fala sobre poliarquia
como a nova forma de organização política dos estados, que vem superar a democracia, né? A poliarquia seria a ideia de um governo baseado em vários grupos sociais que detêm parte do poder. Então a ideia seria de distribuição do poder político em parcelas de grupos sociais, mas aqui a gente também vai estudar a questão da accountability, que diz respeito à representação, prestação de contas, que é uma responsabilidade política, né? E a responsividade, a questão da legitimidade dos atos dos representantes, né? Isso entra nesse tópico da relação com a sociedade. Então era isso sobre essa primeira parte, né, do nosso edital. Depois disso, a gente começou a estudar o sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro, a gente estudou primeiro uma introdução sobre o que eram os partidos políticos, ou como é que eles surgiram, os partidos políticos, mas para essa primeira parte eu vou interromper aqui essa primeira gravação, e daqui um pouquinho a gente vai começar novamente para fazer a gravação, então, aí, nossa aula 3, e aí eu acredito que não vai ter mais nenhum problema. Mas foram essas as explicações específicas que a gente fez em relação ao edital, né? Sobre as noções de ciência política, sobre o que a gente veria aqui durante o nosso curso, os tópicos um pouquinho mais detalhados, e depois a gente já começou com o tópico número 1 do sistema partidário. Mas então eu vou finalizar essa parte aqui, e daqui uns 10 minutinhos mais ou menos, a gente vai começar novamente com a aula 3, do sistema eleitoral brasileiro, tá? Os dois sistemas eleitorais. Então, até daqui um pouquinho, podem já ficar por aí pelo chat mesmo, né? Quem quiser vai lá tomar um café e já a gente recomeça com os sistemas eleitorais.